Irmãos queridos, boa noite. Jesus sempre conosco. De minha parte, volto o meu pensamento a Maria de Nazaré, esta mãe tão querida ao meu coração, rogando a ela que me abençoe em mais esta oportunidade, que toque os meus lábios, conduzindo as nossas palavras, que tu, Senhora, me faças digno da casa que me alberga nesta noite. E principalmente, Senhora nossa, que tu possas me fazer digno de todos os corações que aqui se encontram. Refletindo sobre o pensamento de Adolfo Bezerra de Menezes, quando ele, se referindo à oração, vai nos dizer que a oração é o íntimo sublimar da alma no contato para com Deus. Ora, define o meigo instrutor que orar é, sem dúvida alguma, buscarmos transcender em nós mesmos, buscarmos ir além de nós mesmos, para fixarmos um contato para com Deus. Ora, o que seria então transcender em si? Transcender em si é quando nós buscamos os recursos necessários para irmos além de nós. Ou seja, são aqueles momentos em que nós entramos para dentro de nós mesmos e, entrando, aprofundando-nos, nós então buscamos trazer de dentro de nós aquilo que nós então temos de melhor. Não importa se você não seja o melhor, não importa se muitas vezes na caminhada do dia você não conseguiu dar o seu melhor. Não. O que importa é que no momento de buscar esse contato com Deus, busquemos em nós aquilo que possuímos de melhor. Porque no instante em que nós tiramos de nós o melhor, nós então mudamos a nossa tangência vibratória. Criamos um campo magnético mais propício. E damos ao nosso pensamento condições de se elevar para nos contactarmos com Deus. Uma outra pessoa muito interessante falou sobre a oração. Rui Barbosa. Quando ele afirmava em vida, categoricamente, que orar, a
oração e o trabalho são duas paralelas que se confundem. Então, este espírito sublime, Rui Barbosa, em vida, nos trouxe uma reflexão importantíssima, na medida em que ele, percebendo, tira a oração da ociosidade, tira a oração do seu lugar comum, das repetições vãs, e dá à oração uma mecânica importantíssima, que é, sem dúvida, o trabalho. Todas as vezes que nós estamos trabalhando, nós estamos orando. Quando nós saímos de manhã, quando nós vamos para o nosso trabalho, sem dúvida alguma, independentemente de onde estejamos, daquilo que estejamos fazendo, produzindo, nós estamos em franca oração. O trabalho é a oração a favor do progresso. Quando a professora, em sua sala de aula, trabalhando em função do aprendizado daquelas crianças, ela está trabalhando pelo progresso individualizado, pelo progresso coletivo. Quando o médico atende um paciente, quando o psicólogo atende o seu paciente, quando o escriturário digita o seu computador, quando o vendedor, o ambulante, carinhosamente nos atende, nos coloca uma deliciosa pipoca, ele também está trabalhando pelo progresso. Ora, todas as vezes que nós nos fixamos nos lodaçais da ociosidade, a nossa oração, ela será tão somente uma repetição vã, na medida em que a nossa oração, ela não vai encontrar ressonância em nossos atos. E a oração, para que ela seja cheia, para que ela seja plena, ela deve encontrar a ressonância em nós, em nossos atos, no nosso dia a dia, com amor, com carinho, com elevação interior. Ora, Francisco Cândido do Amor Xavier, o nosso querido Chico, era sempre instado pelas pessoas que o procuravam no dia a dia a falar sobre a oração. Uns perguntavam: Chico, o que é orar? Chico, você ora? Chico, ora por mim. Mas, na realidade, Francisco Cândido do Amor Xavier sempre dizia a todos nós que orar é conversar. Chico afirmava categoricamente que a oração é uma conversa em níveis superiores. Orar, na realidade, é um momento em que nós tiramos
para conversar em níveis superiores. É o momento em que muitas vezes nós conversamos com o nosso protetor espiritual, pedindo a ele uma orientação, pedindo a ele um encaminhamento. Orar é quando muitas vezes nós conversamos com Jesus, pedindo ao meigo nazareno a sua interferência nas nossas vidas, a sua interferência no nosso lar, a sua participação no nosso dia a dia. Orar é quando muitas vezes na nossa pequenez nós buscamos a Deus nos páramos celestes e conversando com Deus, nos intimizando com Deus, nós colocamos a Ele as nossas necessidades mais imediatas. Orar é quando muitas vezes no silêncio da noite, na intimidade do nosso quarto, nós reservamos então algum tempinho para conversar com a nossa mãezinha querida que partiu, que hoje já se encontra domiciliada no mundo espiritual. Orar é quando nós buscamos aquele paizinho querido que nos deixou há dias e buscando-o através da oração, conversamos com ele como se ele tivesse junto a nós. Orar é muitas vezes quando no silêncio da noite, as lágrimas tropeçam sobre os nossos olhos e nós lembramos-nos do filho querido, da filha, que nos deixou tão precocemente e repassamos a eles as nossas saudades, as nossas lembranças e através desse diálogo da oração, nós então encurtamos a distância e matamos as nossas saudades. Por isso, a oração é tão importante. Por isso, a oração é, sem dúvida alguma, a sublimação da alma neste grande contato com o mundo maior. Quando buscamos então esta fala de Chico sobre a oração, definindo-nos a oração como uma conversa, nós vamos perceber que uma das mais lindas orações que nós fazemos diariamente, sem dúvida alguma, nasceu de um dos mais sublimes diálogos que nós podemos registrar nesta vida. Foi quando o anjo Gabriel, o enviado de Deus, procurou então a Maria naquela casinha tosca em Nazaré. E ele então disse a ela:
Ave Maria, cheia sois de graças, porque o Senhor é convosco, e de ti haverá de nascer aquele que apacentará o mundo. Foi um diálogo do anjo com Maria, um diálogo daquela entidade excelsa, daquela entidade divinizada, levando o recado do Criador para aquela mulher bendita, notificando a ela que ela seria então a emissária, a portadora em si do Cristo de Deus. Por causa deste diálogo é que nós, nas nossas noites de invernia, é por causa desse diálogo, nos momentos das nossas dificuldades, nós muitas vezes nos voltamos ao coração sacrossanto de Maria, para dizermos também a ela: Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Chico estava certo. O diálogo do anjo com Maria foi uma oração que nós nos apropriamos dela e fizemos dela a nossa oração. A oração em que nós trazemos para o nosso coração e, neste sublimar da alma, através de uma conversa simples, franca e amiga, nós então entramos em contato com o mundo maior, através desta ligação, deste diálogo, desta conversa despretensiosa. Nós então entramos em sintonia com as falanges luzidias ligadas a Maria de Nazaré. Ora, mas a oração, quando nós vemos a sua importância, nós também temos que tomar alguns cuidados. E interessante, nada mais, nada menos do que o Cristo de Deus, estando conosco, se dignou a nos falar sobre a oração. E isto está anotado no capítulo 6 do evangelista Mateus. Jesus então nos diz: não fazeis como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e que muitas vezes param pelas esquinas para ser vistos pelos homens, porque em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Ora, alerta-nos o sublime peregrino, nos mostra o Cristo de Deus, que orar é uma expressão individualizada, uma expressão bastante intimizada, bastante própria, interiorizada pelo ser. Então, quando nós vamos orar,
evitemos fazer as nossas orações buscando a ela os holofotes, buscando a nossa oração toda e qualquer notoriedade. Porque na realidade, o importante é que a nossa oração seja a nossa oração. O importante é que a nossa oração, ela seja intimizada, ela seja muito pessoalizada, internalizada, para que assim o nosso pensamento, transcendendo a nós mesmos, ele possa encontrar então os nossos objetivos. Mas continua então o Cristo de Deus, dizendo assim: e quando orardes, não fazeis como os gentios, nas muitas repetições, porque na verdade as muitas repetições não farão que sereis mais ouvidos ou menos ouvidos. Ora, tem pessoas que acham que os espíritos, que Deus é surdo. Repetem muitas vezes determinadas frases exaustivamente. Senhor, queria tanto que o Senhor me contemplasse com um BMW. Com um BMW. Senhor, com um BMW. Ah, Senhor, como eu admiro um BMW. Olha, pedir pertence à humildade do ser. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Ora, pedir é um direito que nós todos temos, e você tem o direito de pedir uma BMW. Você tem o direito de pedir uma namorada, uma loira muito bonita. Você tem o direito de pedir aquele caboclo bem empregado, bem situado na vida, funcionário do Ministério Público, do Banco do Brasil. Você tem o direito. Agora não se esqueça que a premissa primeira é buscai. Ora, às vezes, aquela pessoa está dentro de casa orando, Senhor, eu preciso arrumar um bom namorado. E como chega essa prece? Senhor, eu preciso arrumar alguém que seja bom, que seja carinhoso, que venha a ser um bom pai de família. Buscai. Se você ficar trancada dentro de casa, ele não vai aparecer. E aí uma moça me disse assim: Jairo, orei, pedindo um rapaz que fosse bom, isso, aquilo. Eu falei: então você conseguiu? Ela falou assim: consegui, mas não que fosse bom.
Eu falei, porque suas buscas estão erradas. Eu falei, aonde que você andou buscando? E ela me disse assim, encontrei o Satanás numa boate. E eu disse, mas lá é lugar de buscar um bom namorado? Claro que não. Olha, você ore para buscar o seu namorado, mas o lugar bom de buscar namorado é na fila do supermercado. É aquele rapaz que está lá na fila da compra, fazendo a compra para a mamãe, para papai, fazendo a compra para aqui e para ali. Ele é o bom rapaz. Você não vai arrumar, muitas vezes, um bom namorado buscando este namorado, esta namorada, em lugares muitas vezes desfavoráveis. Então, a prece, ela precisa estar sintonizada com os ensinamentos de Jesus. Buscai e achareis. Mas não basta buscar, tem que buscar bem. Batei. Não, mas não bata assim. Batei e abrir-se-vos-á. Mas quando abrir, ele diz assim, pedi. Mas não peça assim, Senhor, eu queria morar. Não. Senhor, quero um namorado. Não é? Mostre, deixe a sua fé transbordar. Não é? Porque assim é a boa oração. Não é? Então, Jesus, na realidade, ele vai dizer assim, e quando orardes, busca entrar para a intimidade do teu quarto, e a sós, busca então a tua oração. Ora, fala-nos o peregrino desta necessidade, deste recolhimento, desta interiorização também da oração. Como é importante esta interiorização, como é importante entrarmos a nós mesmos e deixarmos que o nosso coração se exteriorize, levando a Deus as nossas necessidades e as nossas dificuldades. Ora, se orar não fosse importante, Jesus não teria dedicado um momento especial da sua passagem para nos ensinar a orar. Divaldo Pereira Franco, o cancioneiro da oratória espírita, falando-nos também ao coração, trouxe uma mensagem muito linda ao nosso entendimento. Diz Divaldo que a sua mãezinha, Dona Ana Alves Franco, desde os primeiros dias da sua vida, trazia-lhe junto a si para ensinar-lhe a oração. Um dia era o Pai Nosso, outro dia a Ave Maria, um dia o Pai Nosso, Ave Maria, mas Dona Ana não deixava nenhum dos seus filhos sem aprender a orar. E ele disse-nos assim, que através da oração, Dona
Dona Ana lhes ensinou a se tornarem homens dignos, homens probos, homens produtivos perante a vida. Ora, Dona Maria desencarnou já com 86 anos, depois de uma vida vitoriosa, depois de lindas passagens, depois de emprestar ao mundo o cancioneiro da oratória espírita, o grande médium, aquele que através de Joana de Ângeles nos trouxe mensagens transformadoras, mensagens que são verdadeiras orações da psicografia a favor do progresso humano. Então disse-nos Divaldo que até os dias de hoje, aos 90 anos, todos os dias ele se encontra com Dona Ana Alves Franco. Dona Ana. E todos os dias pela manhã, ele vai abrindo os olhos, ele vai fixando o mundo, e Dona Ana diz a ele assim: não se esqueça de orar. E ele diz a ela: mamãe, cheguei tarde de uma viagem, estou exausto. E ela disse assim, e ela diz a ele: não se esqueças de rezar, porque terás um dia longo pela frente e não sabes se chegará vivo à noite. Quando é à noite, depois das atividades na mansão do caminho, dos trabalhos realizados, ele diz que quando ele puxa o cobertor, ele olha e com o coração feliz, ele vê a seu lado Dona Ana, e ela diz assim: não se esqueça de orar. E ele então diz: mãezinha, estou cansado, exausto pelas tarefas do dia na mansão do caminho. E ela então lhe diz: terás uma longa noite pela frente, e tu não sabes se acordarás neste corpo pela manhã. Não deixes de orar. Ora, como é importante as mamães ensinarem os seus filhos a orar. Nós ensinamos os nossos filhos a mexer no tablet, no telefone. Nós ensinamos o nosso filho a pedir uma pizza. Nós ensinamos o nosso filho a ligar a televisão, a mexer no controle remoto, a subir aqui, a descer dali. Mas muitas vezes não nos preocupamos em legar aos nossos filhos o tesouro da oração. Nós nos esquecemos da importância que é a oração e esquecemos de deixar aos nossos filhos muitas vezes esse valor inextinguível que a traça jamais roerá e que a ferrugem jamais consumirá. Ora, as mamães não podem deixar de levar aos seus filhos este legado, ensinando aos seus filhos
o valor da oração. Mas não pare nos vossos filhos. Leve este valor aos vossos sobrinhos, aos vossos afilhados, àquelas crianças que vivem ao redor de vocês. Porque na realidade vocês estarão depositando na arca daqueles corações um tesouro imensurável. Falando na importância das mamães, nos chamam os Espíritos a atenção para a obra de Ivone do Amaral Pereira, em particular, uma obra ditada pelo espírito de Leon Tolstói. Quando ele então, através da mediunidade de Dona Ivone, ele nos fala sobre um jovem chamado Peterovich. Olha, Peterovich era um jovem russo, filho de uma família russa, que morava numa região campesina e que viviam do plantio, da colheita, do trabalho exaustivo no dia a dia. Plantavam trigo, plantavam a cevada, plantavam aqui, plantavam ali, puxavam o arado, colhiam, guardavam, e assim foi o crescimento de Peterovich. Só que a sua mãe, desde que Peterovich era pequenininho, ela sempre o trazia ao colo e fazia com ele a sublimada oração da Ave Maria. Dia após dia, ela foi lhe ensinando a orar. E ele, ainda muito pequeno, junto à mãezinha querida, recitava a oração da Ave Maria. Era um encanto de criança, muito loura, muito vivaz, muito inteligente. Adorava orar com a sua mãezinha. Era um tesouro que aquela família possuía. Mas as coisas foram ficando difíceis. A plantação pouco rentável, a família passando fome, dificuldades. Ele então atinge os seus 14 anos e ele, grande, mas ainda muito jovem, se despede dos pais, em especial da mãezinha querida, e parte para as regiões do Volga, para as cidades maiores, dizendo à sua mãezinha: mãezinha, vou trabalhar, vou virar alguém, vou ganhar dinheiro e voltarei para buscá-los. Ora, Peterovich partiu numa Maria Fumaça, foi ganhar a vida, como vários jovens o fazem, e chegando às regiões centrais da Rússia, às margens do Volga, ele começou a trabalhar para aqui, trabalhar ali, foi aprendendo
a arte da destilaria e pouco a pouco ele foi fundando, foi construindo a sua própria destilaria. Trabalha daqui, trabalha dali, luta aqui, luta ali, e ele então foi construindo a sua vida, tornando-se um dos maiores destiladores de vodka da sua época, ganhando muito dinheiro, e ganhando dinheiro tornou-se um milionário. E tornando-se um milionário, ele se uniu a vários outros milionários, a várias outras pessoas, vivia de banquetes, vivia de festas, vivia de passeios, vivia de gozar a vida, de aproveitar a vida, e esqueceu totalmente daqueles que lhe deram a bênção da vida. Nunca mais voltara para o lar, nunca mais procurara os seus pais, nunca mais. Quando ele atingiu então a 36 anos, uma grave crise vivida nas terras russas faz com que Peterov, que então perdesse tudo o que possuía, voltando novamente à miséria, torna-se então escarnecido pelos amigos de ontem, esquecidos pelos companheiros de farra, e ele então não dá conta, ele não consegue superar aquele instante de tamanho declínio. Ora, certo dia à noite, ele se assenta ao beiral do rio Volga, olha para as suas águas tempestuosas, para as vagas que muitas vezes lambiam-lhe os pés, e num ato insano, ele se joga por aquelas águas. Em alguns instantes, nada mais restava. Os anos se passam e ele fica ali, vivendo seguidamente as agruras do seu suicídio, vivendo seguidamente as agruras que ele perpetrara na sua insanidade, na sua loucura. E ele afundava e subia, e afundava e subia, e dia mais dia, e ano mais ano, e década mais década, até que os anos se passaram, e de Peterovik restava tão somente o fêmur, preso numa pedra no fundo do Volga. E ele lá, agarrado ao fêmur, no grande martírio dos suicidas. O desespero tomava-lhe conta diariamente, e ele sentia profundamente as dores da insanidade cometida, até que, num determinado dia, depois de carpir
cumprir 42 anos de sofrimento nas profundezas do rio Volga. Depois de carpir 42 anos a insanidade do seu suicídio, ele, num raro momento de estabilidade, ele então lembra-se da sua mãe. Sente um refrigério interior. Ele então, lembrando da sua mãe, ele lembra-se da oração que ela lhe ensinou naquele instante. Ele busca a serenidade e começa então a repetir: Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E ao terminar a sua oração, com o coração sentido, ele sentiu um estalo. Era o seu desligar daquele fêmur nas profundezas do Volga. E ele foi subindo, subindo, subindo. Quando ele chegou à tona, sentido perturbado, ele olha e vê um barquinho logo à sua frente. Era noite. Ele então nada, busca com muito sacrifício, ia estender as mãos para encostar no barquinho. Quando uma mão procura a sua, ele segura afoitamente aquela mão. E então olha, e ele diz assim: mãezinha! E ela então diz a ele: Peterovich, quantas noites eu te esperei aqui. Quantos dias eu esperei para que você lembrasse da nossa oração. Ela então o busca para dentro da sua embarcação, espíritos protetores os recolhem e singram com eles para as áreas de proteção espiritual. Este talvez seja a representação mais profunda da oração nas nossas vidas. E essa talvez seja uma grande reflexão para nós avaliarmos o quão importante é levarmos a oração ao coração dos nossos filhos queridos. Muito obrigado e até uma próxima.